Galo deu mole, hein? Deu mole. O Galo perdeu a primeira na temporada 2026. Em Bragança Paulista, o Atlético foi superado pelo Bragantino por 1-0, perdendo a invencibilidade dos jogos na temporada de 2026. Primeiro tempo, dominado pelo Bragantino. O goleiro Everson fez boas defesas, só que aos 37 minutos não teve jeito. Juninho Capixaba ganhou a dividida com o Preciado na entrada da área. Ele cruzou, após bate-rebate, bola sobrou pro Gustavinho. O Gustavinho fez um belo gol, pegou de primeira, mandou no cantinho do goleirão do Galo. No segundo tempo, técnico Sampaoli, que não estava à beira do gramado acompanhando o jogo, estava na cabine do estádio, mexeu no time para tentar mudar o resultado. E aí o Galo melhorou. Aos 25 minutos, quase o empate. Coelho chutou de fora da área e acertou o travessão. Aos 37 minutos, Coelho de novo. Ele até balançou as redes, mas o árbitro marcou uma falta na origem do lance. No último minuto da partida, os jogadores do Atlético ficaram na bronca, querendo um pênalti de Sousa em Renan Lodge, mas o juizão mandou seguir. Placar final, Bragantino 1-0. 11h43, vamos repercutir o que rolou no jogo de ontem, ouvir os jogadores, ouvir o treinador. Quem esteve ontem no comando do Galo no banco de reservas foi o Diogo Alves, auxiliar do Sampaoli. Ouvir também os analistas da Itatiaia. Primeiro você, Mário Henrique Caixa, transmitiu o jogo na Itatiaia e a sua análise da primeira derrota do Galo no ano, hein, Mário? Em que pese que o Atlético teve uma pressão grande no final, com chances reais de empatar. Teve a bola na trave do Coelho, num belo chute dele. Aliás, entrou muito bem na partida o Coelho. O Atlético teve, sim, um primeiro tempo inferior ao segundo, e depois, no final, apesar de tanta pressão, faltou pontaria, e o Atlético, que tem feito gols das últimas partidas, passou em branco nesta noite aqui em Bragança Paulista. Nos dá sinais de que teremos um ano melhor do que o ano passado, do que conseguiu jogar o Atlético o ano passado. Sim, mas é preciso corrigir os erros, é preciso ter mais atenção. O Atlético hoje acho que tomou o gol, perdeu no detalhe, né? O Preciado não conseguiu segurar o ótimo Mosqueira, eleito por nós o melhor em campo, e jogar aqui realmente é muito difícil, mas o Atlético merecia uma sorte melhor, mas dá sinais de melhoras em todos os setores do campo, mas é preciso corrigir esses erros, né? O Atlético tentou muito cruzamento na grande área, mas não conseguiu definir uma de cabeça o Atlético dentro da grande área e ficou insistindo nisso, só dava a zaga do Bragantino toda hora, que foi eficiente, jogou muito bem, e o Cleiton também fez grandes defesas, e o Everson também evitou talvez um placar maior para o Bragantino. Vamos em frente. É sempre o alerta ligado de que o brasileiro é importante somar os pontos também fora de casa, mas jogando em casa o Atlético jogou só contra o Palmeiras, que foi um time muito forte, que conseguiu evitar a vitória do Galo no finalzinho, mas o Atlético tem que pontuar os 3 em casa, e quando sair para jogar tem que levar pelo menos um. Mas vamos em frente. Vamos em frente, né, Caixa? Galo tem que melhorar fora de casa. E o primeiro tempo, meu Deus do céu, já o Marques, hein? Olê Marques, palavra forte de quem conhece também aqui no Rádio Esportes. Pra você, se liga na mais ouvida do Brasil, vamos trazer jogadores do Atlético que falaram após a partida. O goleiro Everson falou do pênalti que o Atlético ficou pedindo ali no último lance do jogo. Foi nada, hein, Everson? Mas o Everson reclamou e também falou da postura da equipe quando sai atrás do placar. Aliás, esse ano, dos 8 jogos, em 6, o Galo começou perdendo, o Everson. Duvidoso, e também um pênalti que há o choque no Renan Lodge. O árbitro fala que o Renan Lodge procura o choque, mas dentro da área é o choque. Felizmente ele acabou não dando e se fortalecer para que a gente possa, primeiro, não tomar gols antes do adversário, porque a gente tem equipe qualificada e a gente mostrou isso no segundo tempo. Ô Everson, essa oscilação é o grande desafio hoje do Galo? Saindo atrás do marcador? Não oscilação, Cláudio. Acho que é a primeira derrota do ano, não dá pra gente falar de oscilação, mas... Oscilação, falo durante o jogo, somar o primeiro... Sim, agora você fala tomar gol antes do adversário, com certeza concordo com você. É algo que a gente precisa melhorar, porque a gente tem equipe qualificada. Se a gente sair na frente do placar, a gente consegue sustentar e a gente vai abrir espaço. Óbvio que você saindo atrás, você acaba
jogando um pouco mais com dificuldade, a equipe acaba baixando as linhas, você tem que tentar furar uma retranque, tem um campo todo aberto para a equipe jogar no contra-ataque, fica um jogo perigoso, apesar dos últimos jogos a gente conseguir ter conquistado virar o placar, mas a gente sabe que é tão difícil você virar o placar, então creio que a gente precisa melhorar nisso, não tomar gols, principalmente não tomar gol antes do adversário, que acaba dificultando o nosso estilo de jogo. Você continua sendo um jogador muito eficiente, né? Hoje mesmo evitou algumas com boas defesas, né? Vira ano, você continua em boa fase. Muito trabalho aí e esse ano diferente, né, Everson? Para todo mundo. Sim, a gente reconhece que o primeiro tempo foi abaixo, onde eu fiz 3 defesas ali importantes. No lance do gol, eu acabo tendo um azar que eu acabo escorregando. Se eu não escorrego, provavelmente chegaria para poder fazer a defesa, mas o campo estava muito molhado, uma bola rápida. E procuro trabalhar para ajudar o Galo, cara. Sempre trabalhando, sempre me dedicando, abdicando um pouco do meu tempo, sempre fazendo treinamentos fortes, não só no clube, como em casa, para que possa manter alto nível e sempre estar procurando ajudar a equipe a buscar os resultados positivos, sabendo que esse ano é um ano diferente, onde a gente precisa conquistar mais vitórias, principalmente nos pontos corridos, para que a gente possa terminar lá em cima da tabela. A coxa, aconteceu alguma coisa ali? Tá tudo certo? Ele puxou um pouquinho de cãibra, o campo estava muito pesado, eu bati muito na bola, né? No primeiro tempo a gente bateu muita bola longa ali, daí, se eu não me engano, perto dos acréscimos, o Igor tenta reclamar a bola, eu tento arrancar ali, o campo encharcado estava pesado, eu acabei sentindo um desconforto muscular, mas nada grave não, tá tudo bem, tudo tranquilo para poder trabalhar amanhã e já pensar no próximo jogo estadual. Everson aqui no Rádio Esportes. Aliás, não fosse ele, primeiro tempo poderia ter sido pior pro Galo. Everson fez pelo menos 2 grandes defesas na etapa inicial. Júnior Alonso, tá mal, hein, Alonso? Tá mal, Alonso. Diz que o time tá cometendo erros do passado e tem que trabalhar para evitar e parar, sair atrás do resultado, hein, Alonso? A gente teve 2 tempos distintos. Acredito que uma coisa que a gente tem que melhorar são erros do passado que a gente está cometendo de novo, né? Mais jogando fora de casa, dar de presente o primeiro tempo e aí tentar revertir no segundo, né? Que é muito difícil no Campeonato Brasileiro, então é uma situação que a gente tem que reverter e trabalhar para que isso não aconteça mais. Alonso, são muitos jogos que o Atlético está saindo atrás do marcador, né? Isso aí fica difícil. Teve jogo que conseguiu virada, né? Contra o Cruzeiro, o Palmeiras também, depois empate, mas é uma situação que fica difícil, né? Sim, é difícil, porque, como já falei, mais no Campeonato Brasileiro, os times são muito competitivos, sabem jogar dentro da casa deles, então reverter um resultado é complicado. Temos que trabalhar para que isso não aconteça, jogar já desde o primeiro minuto com muita intensidade e ser protagonista sempre. Júnior Alonso aqui no Rádio Esportes, na repercussão da derrota do Galo. Ontem a primeira derrota do Atlético no ano. Galo, deu mole o Galo jogando em Bragança Paulista. O técnico Jorge Sampaoli ontem ficou nas cabines, foi expulso no jogo contra o Palmeiras, não pôde comandar o Atlético à beira do campo. Quem esteve no banco de reservas foi o auxiliar Diogo Alves e ele fala sobre a derrota de ontem e também esse problema crônico do Galo em 26. Sempre saindo atrás do placar. Vamos ouvir o auxiliar Diogo Alves. Meu ver, me parece bastante coincidente. Eu acho que não tem a ver com uma questão postural. Eu acho que é uma questão bastante ocasional. Ao mesmo tempo, eu prefiro ver o outro lado da ação, é de que nos últimos jogos a gente conseguiu remontar partidas. Assim foi um clássico, assim foi contra o Palmeiras. Eu acredito que hoje, de certa forma, em algum momento do jogo, não sei se ameritávamos a virada, como foi em outros jogos, mas acredito que a equipe fez o segundo tempo com uma postura bastante diferente daquilo que foi o primeiro e, não sei, talvez acredito que merecesse uma sorte maior, talvez um empate como resultado que nos manteria uma invencibilidade bastante importante. O Red Bull é uma equipe hoje segue, assim como o Bahia, como as 2 equipes que mantêm essa série num calendário, como sempre falo, um calendário bastante difícil. O Diogo Alves também falou da forma como jogou o Bragantino e a estratégia do Atlético para a partida, que começou muito na bola longa, né? Esperando demais o Bragantino. No primeiro tempo foram 10 finalizações do Massa Bruta, Diogo. Conhecendo o Red Bull, e a gente, como corpo técnico, já veio 3 ou 4 vezes aqui e as outras vezes foram muito piores, porque o Red Bull tem uma rede de clubes que joga dessa maneira, independente do treinador, joga de maneira muito agressiva, que individualiza. Não é que hoje eles individualizam sempre, e muitas vezes
ocasionam muitas situações de gol através de roubos, sobretudo nos inícios do adversário. Então, a questão da bola longa, em certo momento, ela foi parte daquilo que a gente imaginava como estratégia, por uma questão meramente numérica. Se é uma equipe que te pressiona com 6, 7 jogadores, a última linha deles fica exposta. E a gente precisava colocar essa bola mais rápido no campo contrário para poder, de fato, tentar elaborar algum jogo ofensivo numa zona que ela era muito mais benéfica para nós, porque o grau de agressividade do Red Bull baixo nessa zona, do que fazê-los aquilo que eles são melhores. A gente sempre entra numa discussão de que eles são muito bons numa coisa, eu ainda não tenho claro essa cena. Então, como eles são muito bons e têm feito muitos gols nos campeonatos, recentemente a expulsão do jogador do Coritiba acontece uma pressão alta da equipe do Red Bull. Então, basicamente, ela tentar levar o jogo para o cenário onde eles não eram melhores, e sim, talvez, fôssemos nós. Também é claro de cada característica dos jogadores que iniciaram o primeiro tempo, jogadores de um controle de bola maior, obviamente ficaram desfavorecidos por tantas bolas longas que a gente acabou usando como parte do plano. Muitas vezes os treinadores acreditam que com esses mesmos jogadores você pode solucionar alguns problemas que previamente você sabe que seria muito difícil. A gente conseguiu enxergar isso rápido no intervalo, fazer as trocas e trazer a energia necessária para poder competir contra uma equipe que, assim como o Cláudio falou, segue invicta, sofreu um gol em 7 jogos e sem dúvida nenhuma é uma equipe que vem despontando nesse início de calendário, sobretudo pela juventude que tem dentro do campo como uma das mais relevantes para esse começo do campeonato. O Massa Bruta, o Bragantino, tem uma meninada boa de bola mesmo, mas o Galo deu mole, né? Deu mole. Já, vou ouvir a Nath Fiuza, análise de quem conhece, de quem acompanhou o jogo, o Marques, o Lê Marques. Também sabe tudo, o Marques tá bravo, não gostou do jogo não. O Lê Marques, que jogo ruim do Galo no primeiro tempo, depois até deu uma melhorada no segundo tempo, mas vou te falar, Marques, que derrota que deixou o torcedor chateado. Ídolo, quero a sua opinião, Marques. Fala, Thiago, tá bom? Ô, velho, na moral, eu não gostei do jogo do Galo ontem, né? Eu não gostei da postura do Atlético diante do Bragantino, derrota de 1-0 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não gostei porque a gente criou uma expectativa, né, Thiago, muito alta, até pelas últimas apresentações do Atlético contra Cruzeiro e contra Palmeiras. O Atlético nessas partidas, ele teve o protagonismo, ele teve a bola nos pés, ele teve 1 contra 1 lá na frente dos seus atacantes. Ontem, de forma estranha, o Sampaoli muda a postura desta equipe, né? Ele veio com uma linha praticamente com 3 zagueiros ali, trouxe o Franco para jogar como zagueiro pelo lado direito, espetou os laterais lá em cima, Lodi e Preciado do lado direito, né? E utilizou muitas bolas longas que na verdade não beneficiaram em nada os atacantes do Atlético, que gostam de pegar essa bola no pé para enfrentar o adversário no 1 contra 1. Pouco se viu do Dudu ontem, pouco se viu do Bernardo e também do Hulk, que tiveram poucas oportunidades no jogo. É verdade, no segundo tempo o Atlético até melhorou com as modificações, com as mudanças. Coelho entrou até bem, bateu uma bola na trave, Scarpa também entrou bem, né? Aliás, Scarpa precisa de mais minutos, né, Thiago? O Scarpa tem uma jogada de bola parada muito importante, que muitas vezes num jogo como esse, que não tá encaixado, a bola parada faz diferença e o Atlético poderia ter uma sorte melhor. O Scarpa precisa de mais minutos, né? Jogando mais pelo lado, jogando mais por dentro, mas precisa de mais minutos. O jogo, Thiago, me trouxe uma reflexão. O Atlético estava jogando muito bem com a linha de 4, com o volante à frente dos 2 zagueiros, e ontem com essa postura reativa, trazendo o Franco ali para trás, né, para a linha de 3 zagueiros, jogando pelo lado direito, trouxe o Bragantino para cima dele durante o primeiro tempo. E aí, meu velho, assim, eu joguei futebol por muito tempo, né, e algumas coisas eu não consigo entender. Por que mudar o que tá dando certo? Por que mudar um esquema que deu tão certo contra Palmeiras e contra o Cruzeiro, né? Onde você teve protagonismo, principalmente no meio de campo. Você preencheu o meio de campo. E ontem, para se encaixar no adversário, você mudou o seu esquema. O adversário, Thiago, que se vire para encaixar no seu jeito de jogar, no seu esquema tático. Eu não sou muito, Thiago, de mudar o que está dando certo. Ontem o Atlético mudou sua postura, mudou seu esquema tático no primeiro tempo e foi dominado pelo Bragantino. Que o Atlético reveja os seus conceitos, que faça uma reflexão e seja protagonista e não reativo como ele foi ontem durante boa parte da partida. Não dá para você jogar só um tempo para você ter êxito no jogo. Ontem o Atlético apareceu somente no segundo. Fica a dica, meu velho, fica a reflexão. Vamos esperar por melhoras nas próximas partidas. Um forte abraço, amigo.
Outro pra você, Marques. Quero te ouvir também, viu, Nath Fiuza, a respeito do jogo de ontem, né? Um primeiro tempo muito ruim do Atlético. Mais uma vez, um time muito exposto. O Atlético escapou de tomar 2 ou 3 ali no primeiro tempo. Não fosse também as boas defesas do Everson. E no segundo tempo, tem sido assim, quando entra o Scarpa, como disse ainda há pouco o Marques, o time dá uma melhorada. Nath Fiuza, que primeiro tempo ruim do Galo, hein, Nath? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você e a todos que estão com a gente aqui no Rádio Esportes nesta quinta-feira. De fato, um primeiro tempo que custou essa derrota para o Atlético, né? A partida tem 90 minutos, não adianta você jogar bem só uma parte da partida. E esse problema do Atlético sempre sair perdendo, né? Foi assim contra o América, contra o Cruzeiro, foi assim contra o Pouso Alegre no final de semana, agora novamente. Isso às vezes prejudica muito, né? O andamento do jogo, porque o Atlético sempre está em desvantagem, sempre tem que correr atrás, o desgaste é muito maior. Essa mudança de postura, ela não pode ficar vindo só no intervalo. O Atlético precisa fazer um jogo inteiro de concentração, de intensidade, assim como a gente viu no segundo tempo contra o Cruzeiro, no segundo tempo contra o Pouso Alegre, na segunda etapa de ontem, né? Acho que a derrota deixa algumas lições também. Ontem no Rádio Esporte a gente discutia aqui prováveis mudanças que poderiam acontecer nessa escalação. A gente falava sobre a questão do Bernard, aberto lá pelo lado direito. Scarpa entra bem mais uma vez, tá pedindo espaço, tá precisando ser melhor aproveitado. Se é para usar o Bernard aberto pelo lado direito, não se justifica. É muito melhor você ter o Scarpa, que é um cara muito mais acostumado a fazer essa função, ou mesmo o Coelho, que joga habitualmente pelo lado esquerdo, mas a gente sabe, já jogou como ponta direita também. Não justifica a manutenção do Bernard ali, se no meio-campo ele tem preferido o Vitor Hugo, que inclusive acho que ontem não fez um mau jogo, esteve ali na média de toda a equipe, que fez um primeiro tempo muito ruim. Então, acho que ficam essas lições para o Sampaoli aprender. E uma coisa que a gente cobra muito aqui, enquanto comentaristas, é o quê? É que o time tenha repertório, é que o time tenha a capacidade de se adaptar a diferentes cenários de jogos, né? E faltou isso ao Atlético ontem. A gente ouvia a entrevista coletiva, né, do auxiliar técnico do Sampaoli, ele falava, olha, nossa estratégia inicial era tirar o Bragantino de uma pressão em cima dos nossos zagueiros, que foi também o que o Atlético fez contra o Cruzeiro, e naquela oportunidade funcionou, porque os zagueiros do Atlético têm dificuldades ali, às vezes para sair jogando, não passa muita confiança, principalmente o Juan Tressoldi, então às vezes a bola longa do Everson é a melhor alternativa. Mas ontem o Bragantino não pressionou lá em cima, percebeu essa estratégia muito rapidamente e passou a marcar lá embaixo Dudu, o Hulk e o Bernard, que praticamente não receberam bolas em condições de atacar. O que isso significa? Poxa, vamos mudar então. Ele fez essa mudança só no segundo tempo, quando ele coloca ali o Igor Gomes, né, o próprio Coelho, na tentativa de ter um pouco mais de posse de bola, e o time acaba melhorando, assim como o Scarpa. Então também é se adaptar dentro do jogo com mais rapidez, né, para poder tentar também mudar as coisas, não necessariamente só trocando as peças. E são gols, Thiago, que o Atlético tem sofrido ao longo das últimas partidas, que só corroboram com a nossa cobrança aqui para um zagueiro e também para um primeiro volante. Essa cabeça de área do Atlético é desprotegida. Ontem o jogador do Bragantino estava lá livre para poder finalizar, um erro que é da defesa também, dessa bola rebatida. Júnior Alonso marcando sempre com os olhos. Então, desse jeito vai ficar complicado no Campeonato Brasileiro, que é sempre muito duro, né? Muita coisa pela frente, inclusive já Campeonato Mineiro entrando na reta decisiva. Nath, o Cláudio Rezende vai chegar para falar justamente sobre isso, fim de semana do Galo, com um compromisso importante no sábado. Ô, Cláudio Rezende, vida do Galo, hein? Já tem Brasileirão de novo, mas primeiro o Campeonato Mineiro, Cláudio. Alô, Thiago Reis, delegação do Atlético já de volta a Belo Horizonte. Teve o voo agora pela manhã de Campinas até Confins, e o técnico Sampaoli agora já com foco de novo no Campeonato Mineiro. Sábado tem o Atletique na Arena MRV, 6:30 da noite. Faltam 2 rodadas da fase classificatória. O Galo precisa vencer as 2 para não depender de outros resultados e continuar firme no propósito em busca do heptacampeonato estadual. Fica a expectativa. Atacante Cassierra, o Galo inclusive publicou alguns vídeos dos treinamentos, jogador fazendo gols. Deixa o torcedor ainda mais ansioso.
dependendo da evolução dele até amanhã, tem chances de ser relacionado para o compromisso do fim de semana. E a tendência é de que o Sampaoli continue com o planejamento. Time misto no fim de semana, uma equipe parecida com aquela que venceu o Pouso Alegre, jogo no último sábado, no sul de Minas. Thiago. Boa, Cláudio Rezende, sabadão é o Galo na Arena MRV.